O papel do jornalismo em época de pandemia é prestar serviço, é cobrar das autoridades constituídas o seu importante dever, uma vez que cabe a eles gerir o dinheiro público para, entre tantas atividades, a saúde. E o foco na pandemia tem que ser a saúde. Não adianta você fazer cultura, não adianta você ter educação, não adianta você ter preocupação em tapar o buraco se você não tem um local adequado para assistir a comunidade que eventualmente esteja doente. Portal rmsnews.com.br apresenta Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre. Olá, boa noite. Opinião Livre, quinta-feira, 8 de abril de 2021. A partir de agora, durante os próximos 60 minutos, o jornalismo é pauta principal aqui no Opinião Livre. Vamos procurar entender o papel do jornalismo em tempos de pandemia, fake news e polarização política. O jornalismo surgiu no mundo por volta do século XVII, como a consequência da invenção de Gutenberg, a prensa de tipos móveis que foi usada para iniciar a impressão em massa. A tecnologia inovadora, juntamente com a formação de estados-nações, deu início às publicações periódicas conhecidas como jornais. No Brasil, o jornalismo chegou apenas no início do século XIX de forma tardia. Hoje, o jornalismo no Brasil vive sua quarta fase, segundo especialistas, iniciada em 1960. Fase esta que marca a crise da imprensa escrita a partir do avanço da tecnologia e da percepção do jornalismo como profissão condenada. Entretanto, durante todos esses séculos, conforme descrito na matéria do site Politiz, o jornalismo sempre pôde ser compreendido pela frase do empresário William Randolph. Jornalismo, abre aspas, jornalismo é publicar tudo aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade, fecha aspas. Nesta edição, vamos procurar homenagear todos os jornalistas das mais diferentes mídias e ramificações. Ontem, dia 7 de abril, foi comemorado o Dia do Jornalista. Profissional este responsável por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas de maneira imparcial e ética. Seja no rádio, na televisão ou nos jornais impressos, o jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informações confiáveis. Responsável pela formação de milhares de jornalistas nesse país. Nesta edição, no centro dos questionamentos, recebemos o professor Fernando Negrão Duarte, coordenador do curso de jornalismo da Uniso, Universidade de Sorocaba. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, os advogados integrantes de nossa equipe, Claudinei Fernando Machado e Luiz Henrique Ferraz. O programa Opinião Livre será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, denominado Pinga Fogo, o formador de opinião formula uma pergunta com tempo de até 30 segundos, o entrevistado responde em até 2 minutos. Nesse primeiro bloco, o entrevistado responderá um total de 6 perguntas da nossa equipe. No segundo bloco e terceiro, o entrevistado responderá às perguntas dos formadores de opinião independentes. E no quarto e último bloco, teremos uma única rodada de perguntas no formato
Pinga Fogo e as considerações finais. O Opinião Livre está apenas começando. Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião Livre, vamos abrir todos os microfones neste momento, abrindo todos os microfones dos nossos formadores de opinião e do nosso convidado especial, professor Fernando Negrão Duarte. Todos os microfones abertos a partir de agora. Professor Fernando Negrão Duarte, boa noite, obrigado por atender o nosso jornalismo e parabéns, o senhor que representa com a exatidão da profissão o jornalista sorocabano, o jornalista brasileiro. Boa noite, professor. Boa noite, Oliveira, boa noite, doutor Claudinei, boa noite também ao doutor Luiz Ferraz. É um imenso prazer estar aqui, já que tive a satisfação de fazer parte do grupo de formadores de opinião na Rádio Cacique durante muitos anos, mas infelizmente devido aos horários das aulas no período matutino, acabei não continuando esse trabalho muito interessante que você foi líder absoluto nessa montagem. E agora estamos no RMS News com você de novo e os companheiros, doutor Claudinei e doutor Luiz Ferraz, à sua disposição. Obrigado, professor. Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Boa noite, Dr. Claudinei. Satisfação imensa tê-lo conosco também na nossa bancada mais uma vez. Oliveira, é sempre uma satisfação a gente estar aqui, poder estar de volta, levando aí para os nossos agora telespectadores aí, sempre o melhor que a gente pode apurar em termos de notícia, em termos de até de emissão de opiniões, de formação de uma opinião mais calcada na verdade. E dividir a bancada com o Dr. Luiz Antônio Ferraz, meu dileto amigo, advogado, e Dr. Fernando Negrão, meu amigo de longa data, somos amigos de infância, inclusive, é mais do que um prazer. A satisfação é nossa, obrigado. Também compondo a nossa bancada, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Boa noite, Dr. Luiz Henrique, satisfação e mais uma vez obrigado pelo carinho de estar na nossa bancada. Boa noite, Oliveira, professor Fernando Negrão, meu grande amigo Claudinei Machado. Para mim uma honra e uma alegria estar aqui com todos vocês nesta noite. E um momento muito especial, né, de estar presente, participando desse pool, desse hall de entrevistas, com dois jornalistas que nos enchem de orgulho, que são Fernando Negrão e Oliveira Júnior. Tem muita história, né, aqui na região metropolitana e também Brasil afora, porque nós sabemos das coberturas que vocês fazem. Então, para mim é motivo de muita orgulho e honra. E uma boa noite especial aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Tenhamos todos um ótimo programa e que o professor, como normalmente o jornalista pergunta, né? Hoje ele está para responder, que ele conte-nos todas as histórias que foram publicadas e aquelas também que não foram publicadas, que ele sabe que porventura na vida sejam histórias pitorescas do jornalismo que sempre existe nas redações. Opinião Livre. A escolha desses dois profissionais da área do direito na nossa bancada tem a sua justificativa e a nossa homenagem. O professor Fernando Negrão já fez citação a este fato. Há quase 2 décadas, eles atuam na imprensa local e integram a nossa equipe de formadores de opinião independentes. Os principais acontecimentos que envolveram não só a sociedade local, mas nacional e até internacional, o cidadão sorocabano em algum momento ouviu seus comentários e opiniões. Os debates dos candidatos a prefeito de Sorocaba, em parceria com a OAB, que acabaram por envolver toda a mídia, tiveram a articulação dos mesmos para sua efetivação à época em parceria com a Rádio Cacique de Sorocaba.
Por isso eu estou convicto de que a escolha para ocuparem a bancada nesta edição só enriquece o nosso debate. Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião Livre no centro dos questionamentos, professor Fernando Negrão Duarte. Iniciando o primeiro bloco, denominado Pinga Fogo, o formador de opinião ou âncora formula uma pergunta com tempo de até 30 segundos. O entrevistado responde em até 2 minutos. Neste primeiro bloco, o entrevistado responderá um total de 6 perguntas da nossa equipe. Começo com o primeiro tema e já começo questionando o professor Fernando Negrão Duarte. E com o tema deste programa, professor, defina o papel do jornalismo em tempos de pandemia, fake news e polarização política, abrangendo inclusive a cobertura da imprensa local e regional. Oliveira, é bem complexo, mas vamos lá. Primeiro que o papel é fundamental para esclarecer, levar notícia, checar as informações, a veracidade dos fatos e, mais ainda, prestar serviço. O papel do jornalismo em época de pandemia é prestar serviço, é cobrar das autoridades constituídas o seu importante dever, uma vez que cabe a eles gerir o dinheiro público para, entre tantas atividades, a saúde. E o foco na pandemia tem que ser a saúde. Não adianta você fazer cultura, não adianta você ter educação, não adianta você ter preocupação em tapar o buraco, se você não tem um local adequado para assistir a comunidade que eventualmente esteja doente. Então, este é o papel do jornalista: cobrar, exigir, policiar, literalmente, essas atividades. A polarização política é o que mais está confrontando e fazendo com que a população fique sem entender o que pode e o que não pode. Pode fechar no aspecto de que eu fecho o comércio, a loja, a escola para me proteger, mas, por outro lado, o trabalhador precisa receber. O autônomo está sem dinheiro. O empregado teve o seu salário reduzido devido à quantidade de horas trabalhadas. Você pode dispensar o funcionário sem nenhum encargo trabalhista para recontratá-lo depois numa situação de pandemia. Quem é que paga a conta do supermercado? Enfim, Oliveira, nós estamos vivendo um momento tão conflituoso que o jornalista, muitas vezes, para levar essa informação para a população, ele fica sendo o bicho-papão da história. Porque nessa polarização política, muitos dizem que a notícia que ele dá é falsa. A notícia que ele está dando não é bem assim. Dentro de um país chamado Brasil, a porcentagem de pessoas que morrem de Covid é insignificante perto do número de pessoas que são mortas, acometidas de outras doenças. Então, você veja, e aí eu lembro recentemente que o jornalista é vítima também de pessoas que ameaçam o papel da imprensa legítima, fazendo com que este que saiu de casa cedo, que não é nada mais, nada menos do que um operário da comunicação, eventualmente foi até o seu trabalho, jornal, rádio, televisão, pode ser muitas vezes utilizando o transporte público, porque quiçá achem que jornalista ganha rios de dinheiro. Dá para contar nos dedos das mãos quais são aqueles jornalistas no nosso país que têm salários extraordinários. O resto tem piso da categoria. Quem trabalha na região de Sorocaba pode ter certeza absoluta que ganha na faixa de R$ 2.500. É um salário para um profissional universitário que não é digno, tá? Um salário dessa natureza pela responsabilidade que tem. E aí, quando ele sai para a rua, ele é ameaçado de morte, porque ele está levando a informação.
Eu acredito que eu respondi, Oliveira, dentro desse aspecto todo, tá? Já que o tempo é de 2 minutos. Opinião Livre, professor Fernando Negrão Duarte. Doutor Claudinei Fernando Machado, sua pergunta ao professor. Professor Fernando, e quando a vaidade atrapalha a divulgação da notícia? Quando o jornalista ele quer aparecer mais do que a notícia que ele está veiculando? O que o senhor nos diz disso? Por isso que esses são aqueles que têm seus salários astronômicos, aqueles que de repente deixaram o jornalismo de lado e viraram artistas, tá? Aqueles que eventualmente querem eles serem o fato e a notícia é deixada em segundo plano. Infelizmente, nós temos muito dessa situação. Nós temos que tomar cuidado também quando nós emitimos a nossa opinião, a não ser que fique claro para o ouvinte, telespectador, internauta, de que, como neste programa, a opinião é livre. É claro que aqui nós vamos dar a nossa opinião. E é perigoso quando esse jornalista, ele coloca de forma disfarçada, nas entrelinhas da leitura do seu texto, na produção do seu texto impresso, na locução do programa de rádio, a opinião dele contra ou a favor de um determinado governo ou de uma determinada situação. Então, a vaidade não é hoje nem um pouco digna de um profissional sério. Professor Fernando Negrão, no centro dos questionamentos, no Opinião Livre. O papel do jornalismo em tempos de pandemia, fake news e polarização política. Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado conselheiro da OAB São Paulo. Sua pergunta, Dr. Luiz. Doutor Fernando, nós sabemos que recentemente aumentou a violência, o senhor mesmo citou aí na sua fala inicial, contra jornalistas e contra a liberdade de imprensa, né? Eu gostaria de saber, os órgãos, o Sindicato dos Jornalistas, a FENAGE, a própria Associação Brasileira de Imprensa, se essas instituições têm defendido os jornalistas, o senhor está contente com o papel dessas instituições na defesa de uma imprensa livre, especialmente na defesa do exercício do jornalismo, bem como quando a violência chega ao evento morte ou à intimidação, o que essas instituições estão fazendo, o senhor vê como importante e se podia ser feito algo mais? Não existe nenhuma atuação de forma contundente, doutor Luiz. É impressionante que esses órgãos, após o fato existir, após uma violência declarada, onde o jornalista, primeiro que ele é proibido de exercer o seu papel, segundo, ele sofre literalmente ameaça, e o terceiro, quando ele sofre uma questão física, ele é agredido fisicamente. Ele é machucado, ele é derrubado, ele é esmurrado. Eu estava conversando com uma jornalista de uma emissora local, uma menina franzina, pequenininha, na rua. Ela tomou um tapa na cara porque ela estava empunhando o microfone da Rede Globo e dando os números dos doentes na frente de um hospital. Quer dizer que quem é covarde para fazer isso? E aí a gente tem as ditas manifestações, de que forma? Por escrito. A FENAGE lamenta tal fato e tal atitude. A ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalistas, lamenta tal fato. E quem é que dá segurança para o jornalista? Será que a emissora poderia colocar uma segurança junto com o jornalista? Não, porque se ela fizer isso, ela está mostrando que ela está usando da força para também passar a informação. Então o jornalista não pode mais ir às ruas para transmitir os fatos, ele fica coado dentro da redação, ou ele tira o cubo da emissora, ele não se reporta mais sendo da emissora A, B ou C, ele tira o adesivo do carro de reportagem, ficaria um carro
carro descaracterizado, ou ele entra, você demite os jornalistas mais antigos, mais conhecidos, que nós conhecemos aí. Eu estou usando a televisão nessa situação, mas Oliveira é um cidadão conhecido, ovacionado aí em vários momentos em que, de forma positiva, nos lugares que ele vai. Então, aí você, Oliveira, não pode ir mais às ruas, você tem que contratar um menino, uma menina estagiária para poder fazer esse papel de jornalismo velado, né? O doutor Jovini, que já foi delegado de polícia, imagina só, você não pode colocar o bom policial na rua que é conhecido, né? Mas você tem que colocar o estagiário para fazer o papel, para poder ninguém ficar sabendo quem ele é. Enfim, é muito perigoso e não estou satisfeito nem um pouco com as manifestações dos órgãos de classe. Professor Fernando Negrão, no centro dos questionamentos. Hoje estamos analisando o papel do jornalismo no cenário atual, em tempos de fake news, em tempos de pandemia, em tempos de polarização política. Estamos apresentando Opinião Livre. Vamos para a segunda rodada desse primeiro bloco de perguntas pinga-fogo ao professor Fernando Negrão Duarte. Começo essa rodada mais uma vez, professor Fernando Negrão Duarte, quase que o senhor responde já essa minha pergunta na sua resposta ao doutor Luiz Henrique Ferraz. Vamos a essa pergunta. O jornalismo na era Jair Bolsonaro, ele cresce, ganha robustez quando ele é atacado pelo chefe do executivo, ou ele sai enfraquecido? Lembrando que a citação a Jair Bolsonaro como mandatário do poder na atualidade é apenas por estar justamente no comando da nação. Entretanto, não se pode esquecer que são inúmeras as tentativas de desacreditar o jornalismo nas últimas décadas, a exemplo do governo do PT, com Luiz Inácio Lula da Silva, que ameaçou deportar um jornalista americano por ter publicado um artigo sobre o apreço de Lula por bebidas alcoólicas, além de investidas contra veículos de comunicação como a revista Veja e a Rede Globo. E já no governo Dilma, profissionais de imprensa tendo que sair às ruas para exercer sua profissão sem poder usar a identificação de seus veículos de comunicação, temendo represálias. E aí, professor? Oliveira, você abriu o programa com uma frase que é o que define a nossa profissão. O papel do jornalista é publicar aquilo que incomoda, o resto é publicidade. Tá? A publicidade vende, a publicidade ilude, a publicidade faz com que você consuma coisas e objetos e serviços sem real necessidade, mas quando você incomoda com a sua divulgação, aí sim você está cumprindo o seu papel. Quando o presidente ele faz críticas, mas críticas que fogem de embasamento, são críticas que ele agride verbalmente, que ele xinga, que ele eleva o tom de voz, aponta o dedo e desqualifica aquela pessoa porque ela representa um órgão de comunicação, então isso não é digno de um chefe de nação. É lamentável tal atitude e tal comportamento, porque faz com que entenda-se que este comportamento dele deve ser seguido pela comunidade. Como é que você pode fazer um cercadinho para dar uma entrevista na frente da sua casa e do lado do cercadinho você coloca pessoas que te aplaudem e que te ovacionam de forma positiva? E aí quando você vai na entrevista, você atiça, tá, a população que está ali para cumprimentar, para tirar foto, para fazer oba-oba, né, que é a claque, que a gente usaria isso no programa, que é para aplaudir, contra a imprensa. Não é possível um negócio desses. Nunca existiu em lugar nenhum no mundo, só no Brasil. Então aí quando a imprensa fala, nós não vamos mais lá,
e aí você continua insultando. Quando você tem um momento em que essa imprensa está fazendo uma cobertura, você agride, você levanta, um presidente da República levanta uma placa no meio da multidão, lobo lixo, quer dizer que é um atentado à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Então isso é deplorável, ele ter esse comportamento. Se ele usasse todo esse potencial dele, que com certeza tem, para se aproximar da população, para com a população buscar com que nós tivéssemos um país muito mais sério, com muito mais disposição e vontade de fazer com que políticos corruptos saiam das suas tocas e fiquem presos, eu acho que aí ele ganharia a possibilidade de uma reeleição tranquilamente. Professor Fernando Negrão Duarte, hoje no Centro dos Questionamentos do Opinião Livre, Dr. Luiz Henrique Ferraz. Sua pergunta agora, nesse segundo bloco, ao professor Fernando Negrão. Professor, o senhor é coordenador de um curso de jornalismo, né, aqui em Sorocaba. No direito, nós temos verdadeiros estelionatos educacionais de faculdades que prometem uma carreira promissora, enfim. E o que acontece no dia a dia é terrível com os estudantes de direito, não são bem preparados. E estima-se que acho que 1.500.000 bacharéis de direito não conseguem passar no exame da OAB, muito menos exercer a profissão e seguir outras carreiras. Baseado nessas premissas que lhe passei, como que está a formação do estudante de jornalismo no país? Como que o senhor vê essa situação? Ela é avaliada constantemente pelos representantes do Ministério da Educação. A gente passa por avaliações praticamente a cada 4 anos, e aí nós temos a renovação do direito de continuar com o curso. O que a universidade, que eu represento, que é a Universidade de Sorocaba, enquanto instituição de ensino superior, ela tem autonomia através de um rol do MEC de refazer a sua matriz curricular para que ela seja constantemente atualizada. Isso nós estamos fazendo a cada 2 anos. Dentro dos meus 25 anos de curso, nós fizemos a primeira matriz, que durou 10 anos. A segunda matriz durou 8 anos. E agora nós estamos fazendo matriz curricular que dura no máximo 2 anos. Por quê? Por causa das tecnologias que estão existindo. Porém, este menino e esta menina que entra na instituição, independente de qual seja ela, não tem mais a concorrência do vestibular. Isso não tem mais, porque o número de instituições de ensino no país, ela explodiu, como o senhor disse aí, com relação ao número de bacharéis em direito que são formados aqui e acolá em instituições diversas que são questionados a qualidade do ensino. E assim também é do jornalismo. Eu estou com uma aluna, por exemplo, que ela entrou na Uniso agora, dizendo, eu fui a fazer análise de grade dela, eu falei, mas você tem direito de solicitar a dispensa de todas essas disciplinas que você já concluiu. Ela falou, não, eu não quero, porque essas disciplinas eu fiz um curso online, EAD, e eu não aprendi absolutamente nada. Eu perdi 2 anos da minha vida. Mas eu fui atrás da propaganda da televisão que me dava o direito de concluir o curso fazendo dentro de casa e ganhando um kit de reportagem e pagando um valor ínfimo. Então, doutor Luiz Ferraz, quando a gente tem, primeiro, um menino, a menina que já vem com dificuldade tremenda da educação básica, fundamental, do ensino médio, porque ele veio de uma escola, de uma formação com qualidade muito ruim. Esse menino tem dificuldade de interpretação de texto. Ele sai no 4º ano da faculdade, por mais que se corrija, fazendo erros crassos do nosso português. Então, imagina só se ele vai ter condições de ser um profissional que vá para o mercado competir. Quem é que vai definir isso? É o mercado.
é o rádio, a televisão, o jornal, que faz aí o balanço daquele, passa a peneira, vamos dizer assim, para poder disponibilizar as ditas vagas. Poucos conseguem. Opinião Livre, professor Fernando Negrão Duarte, coordenador do curso de jornalismo da Uniso, no centro dos questionamentos, respondendo o papel do jornalismo em tempos de pandemia, fake news e polarização. Doutor Claudinei Fernando Machado, sua pergunta ao professor. Só para dar um dado interessante abordado pelo doutor Luiz Ferraz, o exame de ordem, ele quando explode de aprovação, é 14% dos inscritos. É uma tragédia. Então, falando em ética, falando em honra, como bem salientou o meu colega Fernando, a ética, ela está falecendo na divulgação da notícia pelo jornalismo, Fernando Negrão? E você sabe só para concluir, e esse falecimento da ética, onde os jornalistas emitem opiniões, eu quero que ele emita a notícia, a opinião é minha, eu que quero ter exatamente a conclusão disso. Nós vemos também a questão das progressões continuadas que foram aplicadas no ensino, contribuindo sobremaneira para esse desastre cultural que nós estamos vivendo? Sem dúvida, começamos por aí. Você vem de uma administração do PT nos últimos 16 anos, que fez com que essa qualidade do ensino em todas as instâncias, por mais que os governos estaduais tivessem suas ditas autonomias, mas são regidas por uma carta que vem do Ministério da Educação e, consequentemente, essas leis superiores fizeram com que esse menino e essa menina tivesse uma qualidade de ensino de nível infinitamente inferior à de uma outra época, vamos dizer assim, da nossa época. Tá? Porque não se cobra, não se tem o direito de cobrar com que ele leia de forma correta, com que ele saiba uma conta de forma correta, porque para fazer conta para quê? Ele não precisa decorar nada, mas não é para decorar, para saber o conceito, mas existe o Google. Quando eu perguntei num dia em sala de aula o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, alusão ao centenário do rádio, né? Aí alguém falou assim, porque em 7 de setembro de 1922 aconteceu o centenário do rádio. Falei, gente, por que se essa data é significativa? O que aconteceu há 100 anos? Né? Em 7 de setembro de 1822. Silêncio mortal numa classe de universitários do 3º ano. Aí um levantou o celular e disse assim: ora, foi a independência do Brasil, Dom Pedro, às margens do Ipiranga. E aí eu parei a aula, fui embora e fui conversar com os meus colegas professores, doutores em educação. Não, está corretíssimo. O aluno não é obrigado a entender a história, porque ele pode usar desses elementos da informática para poder ter essas respostas. Enfim, doutor Claudinei, então essa formação desses 16 anos que nós tivemos faz com que, inclusive, esses doutores também pensem dessa forma. Então é muito ruim a base que eles estão vindo. E aí eles, muitas vezes, sem essa formação, eles são alienados e, consequentemente, eles são agregados em grupos de repressão. Sempre contra. Sempre contra. Tá? Nós que somos brancos, convencionais e héteros, somos do mal. Né? Porque aí você tem que ser com uma outra formação, aí você é correto. Tá? Tudo que você sai do dito convencional, eu sou contra. Tá? Então é esse grupo que acaba se aproximando, e aí com relação à ética, que inclusive é ministrado sempre por professores do curso de Direito, a dificuldade deles é imensa, porque na hora que se discute o conceito da ética, eles muitas vezes não admitem porque acreditam que tem ética própria e tem o direito de ter essa ética e de fazer essa ética prevalecer em cima da ética dita correta.
Professor Fernando Negrão Duarte, no centro do debate, no centro dos questionamentos, hoje respondendo às perguntas dos nossos formadores de opinião independentes, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado conselheiro da OAB São Paulo. O papel do jornalismo em tempos de pandemia, fake news e polarização. O Opinião Livre vai para o intervalo e volta já. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br. Sistema de comunicação integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br. Para você conectado na internet. Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Em maio, aqui no portal rmsnews.com.br. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública os melhores gestores públicos e políticos. E você vai acompanhar toda a premiação aqui no portal rmsnews.com.br. Aguarde em maio. Realização: portal rmsnews.com.br. Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Toda quinta-feira, às 21h, aqui no portal rmsnews.com.br. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre, apresentação Oliveira Júnior. Opinião Livre, toda quinta-feira, às 21h. Portal rmsnews.com.br. Para você, conectado na internet. Repórter RMS News, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. As primeiras informações do dia, para você conectado na internet. Em ação, todo o jornalismo do portal rmsnews.com.br. Entrevistas exclusivas com quem decide o dia a dia no diversos setores da sociedade. Análise dos fatos com a equipe de formadores de opinião independentes. A participação do cidadão pelas redes sociais. Transmissão simultânea no portal, no Facebook e no YouTube. Repórter RMS News. Apresentação: Oliveira Júnior. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Você interagindo com a gente. Envie sua mensagem de texto, áudio ou vídeo. Dê sua opinião, comente. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Estamos apresentando Opinião Livre.
Opinião Livre, obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. Hoje, no centro dos questionamentos, professor Fernando Negrão Duarte, ele que é coordenador do grupo do curso de jornalismo da Uniso Sorocaba. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, doutor Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião Livre, aproveitando o nosso convidado e também os nossos formadores de opinião, mando um abraço para a cantora Tereza Badini, desejando uma boa noite a todos, acompanhando através do YouTube. Ela faz aqui uma menção, Oliveira Júnior, professor no jornalismo. Obrigado, Tereza, pelo carinho. Nós que aprendemos com esses mestres que estão conosco aqui no dia a dia, que pessoas como você, uma apaixonada pelo rádio. A Tereza também manda um abraço para o professor Fernando Negrão Duarte, diz que é maravilhoso aí, professor. O Santiago Locutor, esse professor é top, gostou aí? Legal. O João Cubas, boa noite a todos também. O Matheus também acompanha a gente, boa noite, professor. A Tamires também deseja boa noite a todos aqui do Opinião Livre, acompanhando esta edição onde estamos tratando sobre o papel do jornalismo em tempos de pandemia. Agora vamos para perguntas específicas dos nossos formadores de opinião. Começo com o Dr. Claudinei Fernando Machado. No último bloco, quem iniciou a segunda rodada foi Luiz Henrique Ferraz. Agora, Dr. Claudinei Fernando Machado, sua pergunta mais específica ao professor Fernando Negrão Duarte. Dr. Claudinei. Abrindo os microfones, todos os microfones abertos. Fernando, até onde a ideologia política trabalha a divulgação da notícia séria? 100%. A notícia séria ela não pode ter ideologia política. Eu posso ter a minha ideologia e, consequentemente, ter um veículo de divulgação, de propagação da minha ideologia. Tá? Eu posso ser do partido A, B, C, D, ter o meu programa de rádio do partido como um time de futebol. Hoje os times de futebol têm as suas emissoras de rádio, emissoras de TV web. Consequentemente, então, você está ciente de que eu estou ouvindo a Rádio Corinthians, que vai falar só sobre a visão do corintiano, quer seja na crítica ou no elogio, a visão do corintiano. Agora, a imprensa livre, a convencional, o rádio, o jornal, a televisão, não pode trabalhar com ideologia. Eu posso ter a partir do momento em que eu desligo o microfone. Eu posso ter a partir do momento em que eu saio porta fora. Aí eu posso votar no partido ABC, vestir a camisa do candidato XYZ. Mas lá dentro, o meu papel não é esse. O meu papel é de levar a informação séria, a informação verdadeira, a cobrança independente se aquele aquele partido que está administrando é um partido cuja ideologia eu também compactuo, tá? Senão você não faz jornalismo de verdade. Aí você faz o quê? Você está fazendo uma estrutura, você usa dessa estrutura para colocar a sua opinião mais uma vez. Mais alguma pergunta? Dr. Claudinei pode fazer mais uma pergunta nesse bloco. No início, tu falaste sobre as régias remunerações. O assunto do momento da imprensa é o falecido programa jornalístico da Rede Globo, que era o Manhattan Connection, que hoje o pessoal está chamando aí, numa piadinha, de Mamata Connection, aonde via Fundação Padre Anchieta, os administradores ali receberam a bagatela de 8 milhões de reais para fazer aí um arremedo de jornalismo. O senhor jornalista Fernando Negrão, respeitadíssimo na nossa cidade,
dada a sua seriedade. Como o senhor jornalista vê essa situação? Lamentável, lamentável. Você veja, é você se vender. É você se vender para emitir a sua opinião e, consequentemente, você tem centenas, milhares de pessoas que acreditam na sua fala. E, consequentemente, nessa sua fala, você forma o quê? Forma com que esses indivíduos tenham seus repertórios exclusivamente entendendo as coisas sobre o ponto de vista desses colegas que são vendidos. Colegas que são aí, tem só uma preocupação, pôr o dinheiro no bolso e curtir a sua vida, independente do que essa responsabilidade social dele vai ser quando ele abrir a boca e colocar a verdade dentro de uma ótica onde ele está sendo corrompido. Estamos apresentando Opinião Livre. Professor Fernando Negrão Duarte, no centro dos questionamentos. Dr. Luiz Henrique Ferraz, sua pergunta ao professor. Esta toada, como o senhor respondeu aí essa pergunta do Dr. Claudinei, não existe jornalistas inescrupulosos, existem jornalistas que se vendem. O senhor afirma isso? Sim, e não são poucos. Tá? E não são poucos aqueles que se vendem, independente do veículo de comunicação. Pode ser numa cidade pequena, onde ele se vende em troca de um favor de um político em agilizar um fura-fila para a mãe dele no hospital. Pode ser numa cidade maior, quando ele vai ter alguma benesse com um cargo, até um cargo público. Por que não? Né? Ele é repórter, ele é apresentador durante um período do dia e no outro período do dia ele é comissionado de um determinado político, de um determinado partido. Professor, a nível nacional. O que vocês fazem enquanto classe para expurgar esse profissional? Não existe. Vocês têm um tribunal de ética, como tem a OAB, em que eu participo lá todo mês, e nós não divulgamos, mas todo mês excluímos da advocacia, do exercício da advocacia, 10, infelizmente, né? 10, 12, 14 profissionais que não faltaram com a ética. O que vocês têm? Como que vocês tratam esse profissional? Não tem, a gente infelizmente não tem. Se já questionou em ter algum órgão que tivesse o mesmo poder da ordem dos advogados, a começar com a prova para selecionar se de fato aquele que está concluindo o curso de jornalismo tem condições de ir para a rua e ostentar a sua carteira profissional como graduado na área. Não conseguimos isso. Tá? Na segundo momento, se discutiu de ter um comitê de ética seguindo todos os moldes da OAB. Tá? Não se conseguiu porque o jornalista tem que tem que ter autonomia, ele tem que ter liberdade, e, consequentemente, a partir do momento em que você cria essas situações, esses órgãos, esses níveis de cobrança ou de exigência, você tolhe a liberdade de expressão desse jornalista. Então aí você tem esses jornalistas corruptos e vendidos à disposição do mercado. Estamos apresentando Opinião Livre. Doutor Luiz Henrique Ferraz, eu creio que as suas duas participações foram concluídas já, não é isso? Porque você fez a pergunta já na sequência. Depois a gente abre o espaço. Mas tem uma tréplica aqui, quase que saiu uma tréplica. Exato. Então, só para a gente fechar, agora eu faço a minha pergunta. Professor Fernando Negrão, a imprensa local centenária cumpre o seu papel, como nas denúncias contra irregularidades na Santa Casa, que resultaram na prisão do ex-provedor, ou mesmo em denúncias envolvendo irregularidades no conjunto hospitalar e até na cassação do prefeito José Crespo? Se você está falando da imprensa centenária especificamente de um veículo centenário, não. Tá? Que tá mais vendido que qualquer outra coisa. Tá? Esse veículo centenário que você até usou aí como uma referência, tá? Acabou de lançar um caderno especial de 100 dias do atual governo e não
descaracterizando totalmente o informe publicitário. Tá? Esse caderno sai publicado como se fosse matérias sérias, matérias de jornalismo, coberturas especiais, enaltecendo o alcaide. Tá? Não estou falando que não é um bom representante, pelo contrário, foi eleito dignamente para isso e vem fazendo um trabalho muito significativo. Porém, você se vender de novo para ter aí um trocado no final do mês e aí você mostra só através de uma visão dos fatos. A minha pergunta... Muitos veículos fazem, Oliveira, o jornalismo é sério, o jornalismo faz, muitos veículos fazem, mas tem outros que já perderam a noção disso há muito tempo. Como são duas perguntas, eu faço a outra que já vem na sequência. Qual é a distância que deve ter o veículo de comunicação jornalístico do poder para que sua linha editorial não venha a ser questionada ou fique sob suspeição de imparcialidade perante seu leitor, telespectador e ouvinte, como o senhor colocou? Existe um espaço para isso, chamado editorial. No espaço editorial, eu, veículo X, defendo esta linha, esta ideologia, esse partido, esse candidato, a linha editorial. Então tem um momento que vai no rádio, na televisão, no jornal, aqui na internet. Fora isso, os demais espaços que são abertos são para informar o leitor, telespectador, internauta e ouvinte. Então isso não está sendo cumprido. Hoje a linha editorial está se confundindo e, consequentemente, ela está sendo difundida em todos os momentos, em todos os espaços. Qual é a distância que tem que ser feita? Não existe distância propriamente dita. Você tem que estar próximo para ver. Você tem que estar longe para poder opinar, para ter a sua liberdade de opinião. Perto para enxergar, distante para poder se expressar. O Opinião Livre vai para mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos para o último bloco. No último bloco de perguntas, no chamado formato Pinga Fogo. No centro dos questionamentos, professor Fernando Negrão Duarte, coordenador do curso de graduação de jornalismo da Uniso, Universidade de Sorocaba. Nesse dia, ele recebe os questionamentos dos nossos formadores de opinião, Claudinei Fernando Machado e Luiz Henrique Ferraz, sobre o papel do jornalismo em tempos de pandemia, fake news e polarização. O Opinião Livre vai para o intervalo e volta já. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Em maio, aqui no portal rmsnews.com.br. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública os melhores gestores públicos e políticos. E você vai acompanhar toda a premiação aqui no portal rmsnews.com.br. Aguarde em maio. Realização: portal rmsnews.com.br.
Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Toda quinta-feira, às 21h, aqui no portal rmsnews.com.br. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre, apresentação Oliveira Júnior. Opinião Livre, toda quinta-feira, às 21h. Portal rmsnews.com.br. Para você, conectado na internet. Repórter RMS News, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. As primeiras informações do dia, para você conectado na internet. Em ação, todo o jornalismo do portal rmsnews.com.br. Entrevistas exclusivas com quem decide o dia a dia no diversos setores da sociedade. Análise dos fatos com a equipe de formadores de opinião independentes. A participação do cidadão pelas redes sociais. Transmissão simultânea no portal, no Facebook e no YouTube. Repórter RMS News. Apresentação Oliveira Júnior. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Você interagindo com a gente. Envie sua mensagem de texto, áudio ou vídeo. Dê sua opinião. Comente. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião Livre de volta para o último bloco. Obrigado pela sua audiência. No centro dos questionamentos, professor Fernando Negrão Duarte, jornalista, coordenador do curso de jornalismo da Uniso, Universidade de Sorocaba, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado conselheiro da OAB São Paulo. Mandamos um abraço para você que nos acompanha também agora através do Facebook. Deixa eu dar uma olhada. Tayana Raine. Um abraço, professor Fernando Negrão Duarte. Cristina Marcolino, boa noite. A Tayana Raine deseja aí, portanto, boa noite ao professor. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Também no YouTube, no nosso portal, também acompanhando, e você também agora tem o nosso aplicativo. Basta você acessar a loja do Play Store e acessar, da mesma maneira que você baixa o Face ou o Instagram, você coloca lá RMS News Sorocaba, e o diferencial é que justamente esse aplicativo, a maioria dos aplicativos, ela vem com áudio. Nesse não, você pode assistir já na capa toda a nossa programação com vídeo, em vídeo. Então esse é o nosso grande diferencial para você que nos acompanha através de toda a nossa programação. Lembrando que amanhã, 7h30, tem o repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Estamos apresentando Opinião Livre. Último bloco do Opinião Livre. Me permita sempre começar o bloco. Peço essa permissão para os nossos formadores de opinião independentes, para que eu possa ir colocando alguns temas também aqui. Professor Fernando Negrão Duarte, em tempos de fake news, como aferir a notícia falsa, diferenciar a falsa da verdadeira? Difícil, hein? Difícil.
A sugestão é sempre você buscar portais de notícias sérias, portais de notícias conhecidas, onde você tem marcas de credibilidade por trás e você checar. Na dúvida, coloca esse assunto, essa manchete no Google, que aí você também tem algumas empresas de jornalismo, muitas vezes pool de emissoras de vários órgãos de comunicação que estão juntos, Globo, Bandeirantes, TV Cultura, Jornal Estado de São Paulo, que eles fazem essa aferição em tempo real. Então você coloca o tema e você já acaba podendo saber se aquele fato é ou não verdadeiro. Eu caí num fake news ontem. Conto aqui que foi assim, chequei primeiro, espalhei a notícia e depois fui ver que era um fake news no seguinte aspecto. Nós estamos vivendo, infelizmente, há um ano com a pandemia. E, consequentemente, começam a aparecer notícias de um ano atrás com as ditas datas de hoje. Ou seja, no dia 8 de abril, tal coisa, ou a partir do dia 10 de abril, tal coisa vai acontecer. E eu peguei uma notícia que veio da Secretaria de Imprensa do Governo do Estado de São Paulo. Então, onde iria acontecer um período a mais para fechar o comércio, fechar as lojas, com data, enfim. Então, eu recebi essa notícia, cliquei, vi que de fato estava no portal do governo do estado e reproduzi a notícia. Só não vi a data. Ela era a notícia de um ano atrás. Então a gente acaba caindo nesses ditos fake news. Porque daí quem recebeu já começou a falar, viu, mas você não viu a data? Ela é a notícia de um ano. Tá? Então ela vai aparecer. Agora, pior são as outras notícias que são escabrosas, né? Aí questão de bom senso, pelo amor de Deus, né? Notícias escabrosas do tipo, toma álcool puro que você não vai ser contaminado, engole 3 dentes de alho bem amassado de manhã com água quente que emagrece, né? Se não vai resolver. Você pode ficar bem temperadinho, mas emagrecer não vai emagrecer, não. Professor Fernando Negrão Duarte, no centro dos questionamentos neste último bloco. Doutor Claudinei Fernando Machado, sua pergunta. Fernando, falando em fake news, a gente já teve amostras e teve gente muito mais sábia que nos antecedeu, que afirmava, e com muita razão, que às vezes num jornal a única verdade que ali está estampada é a data. E hoje? Nem a data. Às vezes nem a data está certa, Fernando. Nem a data, nem a data. No trato, pelo meu passado policial, a gente vai aprendendo certas situações de análise da informação. E nesse sentido, a busca, exatamente como você bem orientou, a busca em outros veículos sérios de comunicação para saber se eles estão veiculando a mesma informação. Então, isso no nosso universo aqui, sorocabano, né? Como é que a gente pode se defender? Porque antes a gente tinha os boatos, né, que veiculavam boca a boca, a loira do banheiro e o homem do saco, coisa parecida. E agora o boato ele transita pela internet na velocidade da luz. O que nós podemos fazer com relação a isso, Fernando? Voltar a checar, doutor Claudinei. Voltar a checar. Não espalhe, não passe nem para sua mãe, para sua tia ou para o seu filho. Verifique. Tá? Se você acha que essa informação é verdadeira, tá? Verifique, porque a partir do momento em que nós que somos homens que temos credibilidade, passamos para frente, a gente está validando isso. Há pouco tempo atrás veio um calendário de vacinação do Estado, do governo de São Paulo, com idades até os 18 anos. Dia a dia iriam ser vacinadas as pessoas. Ora, eu recebi de personalidades, de pessoas distintas da família, de autoridades de vários pontos, pessoas que reproduziram porque é no afã
quando, graças a Deus, seremos vacinados. Então, aquele que tem 45, tem 40, tem 30, tem 18, saiu a data. Esse calendário está falso, tá? Então, mas a pessoa acaba reproduzindo. E aí você reproduz. Aonde que você pegou isso? Olha, eu peguei lá do grupo dos advogados pescadores, eu peguei lá do grupo dos jornalistas veteranos, enfim. Então, é impressionante como a gente acaba reproduzindo isso. Checa a informação. Cada um de nós, se cada um cortar pela raiz o fake news, ela não vai para frente. A hora que você pega uma informação e você dá um clique ali para poder verificar se de fato é verdadeira e não continua espalhando, você está eliminando a possibilidade de várias outras pessoas serem contaminadas com aquilo. Professor Fernando Negrão Duarte, no centro dos questionamentos da Opinião Livre desta quinta-feira. A última pergunta, doutor Luiz Henrique Ferraz. Professor, por que as pessoas gostam de fake news? Por que elas, na sua opinião, por que elas passam fake news? Né? E o quanto isso atrapalha as redações dos veículos de mídia, seja televisão, seja o rádio, seja o jornal impresso. Como que o senhor vê isso aí? O senhor disse que uma das formas de combater é checar. Existem outras formas de combater também, né? A fake news, como inquéritos policiais, investigações. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre essas questões. O sensacionalismo ainda atrai. O sensacionalismo ainda ganha audiência, quer seja no rádio, televisão, jornal, internet. Então, termos sensacionalistas, manchetes sensacionalistas, eles levam você a buscar a notícia. Hoje eu fui o tonto de correr atrás para ler uma matéria. Menino de 12 anos é esfaqueado dentro do banheiro de um shopping. Meu Deus! Aí eu fui lá clicar. Aí você vê que foi lá da Conchinchina, da Índia, quando... Enfim, o que me interessa saber desse caso, desse menino de 12 anos esfaqueado lá na Índia, né? Porque já tinha sido discutido com o moleque na porta de fora do shopping. Enfim, perdi tempo. Tá? Mas a manchete me chamou a atenção, porque essa manchete sensacionalista vende. Hoje o jornalismo está muito atrelado à publicidade em vendas, principalmente na internet, chamado de views, porque se eu cliquei ali, a primeira coisa que vai me aparecer é um anúncio. Esse anúncio corre paralelo à notícia. É uma dificuldade às vezes para eu continuar lendo a notícia, para eu ter que fechar esse anúncio. Ele sobrepõe o texto, ele sobrepõe a foto. Quantos mais views tiver a tal notícia veiculada a um produto ou serviço que aquela empresa está vendendo, faz com que dê audiência, tá? E essa audiência é aferida segundo a segundo. Então, a dificuldade de você não produzir notícias sensacionalistas para que não tenha audiência é muito difícil. Volta ao jornalismo ser hoje uma coisa, uma mercadoria. Ela vive, ela se sustenta hoje através da publicidade. E para isso ela vai buscar audiência. Muitas vezes a audiência do fake news. Estamos apresentando Opinião Livre. Terminamos esta edição do Opinião Livre. Professor Fernando Negrão Duarte. Doutor Claudinei. Oliveira, já que a gente está terminando, eu, numa forma de enaltecer vocês, grandes profissionais do jornalismo, e maiormente Fernando Negrão, que aqui carrega sobre seus ombros toda a responsabilidade do ensino do bom jornalismo, eu gostaria de fazer uma homenagem a todos os profissionais, reproduzindo um ensinamento de Confúcio, que ele nos traz assim, né? Ele nos ensina falando assim: nunca se sinta saciado de estudar e ensine aos outros incansavelmente. Essa é a palavra de sabedoria que eu gostaria de deixar
como a minha despedida, o meu forte abraço ao Fernando, a você, Oliveira, e a todos os profissionais aí do jornalismo que tiveram aí especificamente a sua data ontem. Obrigado, doutor Claudinei. Professor Fernando Negrão, algum comentário em relação à fala do doutor Claudinei? Não, você se capacitar, isso é necessário, fundamental e obrigatório. Porque hoje, inclusive, nós temos uma disciplina que está acontecendo nas instituições de ensino, chamada jornalismo de dados. Doutor Claudinei, a que ponto chegamos? Você tem que dar uma matéria para ensinar ele a pesquisar. Para ele pesquisar de forma correta. Eu sei que isso seria meio que de forma convencional. Você está ensinando o cara a segurar o garfo e faca de novo. Tá? Porque parece que esqueceu como é que faz para se alimentar de forma adequada, tá? Com o mínimo de civilidade. Então você faz jornalismo de dados, porque você aí vai aprender a pesquisar. Existe pós-graduação em jornalismo de dados, para que ele aprenda a pesquisar em nível de pós-graduação. Mas estamos lá, vamos chegar lá, se Deus quiser. Doutor Luiz Henrique Ferraz, fechando essa sua participação, doutor Claudinei, eu vou deixar por último o professor Fernando Negrão, ok? Maravilha. Já fechado a sua participação, doutor Claudinei? Agradecido. Sim, eu passo a palavra ao meu grande amigo Luiz Ferraz, que sempre colabora com a gente, trazendo aí um ponto de vista, sempre mostrando que se você não conhece os dois lados do fato, você não tem a capacidade de decisão correta. Doutor Luiz Henrique Ferraz, suas palavras finais e já agradecido pela sua participação hoje. Eu que agradeço, viu, Oliveira? Eu fico muito honrado, como eu disse no início, e de estar participando dessa entrevista. E queria dizer, parabenizar todos os profissionais do jornalismo, que eles estão fazendo uma cobertura muito importante do evento pandêmico. E dizer que eu sou solidário a todas as famílias que perderam entes queridos, e também solidário a jornalista. Eu estava lendo um relatório aqui da FENAGEM, vários jornalistas morreram por contaminação da Covid, né? E porque não pararam, um serviço essencial, né? Nós sabemos que tem vários problemas, como todas as outras profissões, né? Mas é um serviço digno e que a gente melhore, né? Gradativamente na qualidade da informação, que os veículos não precisam se vender tantos, né? E que a gente passe por esse momento com menos fake news, né? E com informações de ponta, como vocês dois profissionais que nos enchem de orgulho. Então, parabéns, Fernando, parabéns, Oliveira, e que Deus promova a saúde a vocês, aos seus entes queridos, que vocês possam estar aqui conosco levando a informação para que todos possam ter acesso a uma informação verídica, e aí cada um escolhe o caminho que segue e o time que torce. Um forte abraço a todos, muito obrigado, meu colega também, Claudinei Machado, que muito me orgulha na profissão. Obrigado a vocês dois, doutor Claudinei Fernando Machado, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, doutor Luiz Henrique Ferraz, também na nossa bancada, Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial, doutor Luiz Henrique Ferraz, advogado conselheiro da OAB São Paulo, participando conosco hoje, mais uma vez, na nossa bancada de formadores de opinião, representando toda a nossa equipe de formadores de opinião independentes que participam diariamente de todo o nosso jornalismo. Professor Fernando Negrão Duarte, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui. Obrigado por ter aceito o convite do nosso jornalismo, por ter aceito participar com a gente nesse momento tão importante. Fico honrado porque creio que o senhor pôde plantar uma sementinha do que é fazer jornalismo.
e ao mesmo tempo que o senhor pôde também na sua fala aumentar a nossa autoestima para continuar desenvolvendo a nossa função no momento em que há uma tentativa constante de desconstrução do que é fazer jornalismo por determinados grupos que praticam isso de forma incessantemente, tentando destituir esta que é uma das mais nobres profissões e de uma das mais nobres ações e um dos pilares da democracia. Muito obrigado, colocamos os microfones e o espaço sempre à disposição. Parabéns, como seu aluno que fui no curso de jornalismo, obrigado e gratidão eterna, porque um determinado dia o senhor me disse o seguinte: Oliveira, o caminho é por aqui, vá e procure esse caminho, vá para a pós-graduação. Pela sua orientação, pude concluir 3 pós-graduações na área de jornalismo, de comunicação, e uma delas de jornalismo político. Muito obrigado. Aí o que o doutor Claudinei falou a respeito de Confúcio, né? Usou estudar sempre é necessário e fundamental. O doutor Luiz Ferraz falou do jornalista ser o profissional de frente que não tem direito a receber a vacina antecipada. Tá? Vai ficar aguardando. Como nós, professores universitários, também não temos direito de receber a vacina antecipada. Tá? Nós que estamos com o jovem que vai para a balada, o jovem que não tem sossego dentro de casa, esse aí também não recebe a vacina antecipada. Só aquele que está com a criança no ensino da educação infantil, no ensino médio. Tá? Mas, enfim, um dia a gente acerta. Lembrando que a preocupação nossa, enquanto coordenador do curso de jornalismo da UNISO, doutor Luiz Ferraz, se nós não temos os órgãos de avaliação, como os bons advogados devem ter, tá? Se nós não temos as nossas comissões de éticas, cabe ao nosso curso fazer isso de forma diuturna. Tá? No curso de jornalismo da UNISO, que está extremamente bem avaliado pelo MEC. Estamos aí em processo de reavaliação mais uma vez, quizá agora em 2021 ou em 2022, se a pandemia permitir. O número de alunos que entram no curso com o número de alunos que saem aprovados, o canudo da mão de jornalista, hoje é na faixa de, no máximo, 20%. Então, nós fazemos a peneira também ali e o mercado termina de fazer quando faz a entrevista para o emprego. Enfim, tá? Então não significa que ele, neste curso que eu coordeno, ele entra para ser jornalista e sai de qualquer jeito com a sua carteirinha na mão e dando carteirada por aí dizendo que é jornalista. Não. Aquele que sai capacitado, preparado e pronto para enfrentar as mazelas do mercado com esses parcos salários que são pagos a nós profissionais da comunicação. Obrigado, Oliveira. Foi um prazer imenso, mais uma vez digo, tê-lo aqui, nos honrou nessa data toda especial. Sempre aprendemos contigo. Agradecido aos nossos formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, conselheiro da OAB São Paulo. Posso dizer que ao longo dessas 2 décadas de jornalismo em Sorocaba, tenho tido respaldo e apoio desses amigos que nos têm dado o norte de como conduzir e fazer um bom jornalismo. E você, professor Fernando Negrão, sempre uma referência para todos nós. Obrigado, abraçando você, abraço todos os professores, abraçando você, bem próximo de você deve estar a nossa eterna professora Bia, abraço todas as professoras da aula de jornalismo. Obrigado e um bom dia, aliás, uma boa noite, um bom final de noite a todos. É ao vivo, 22 horas, 23 minutos. A audiência sendo dividida com o penúltimo capítulo da novela e Opinião Livre. Tá ali, ó. Tete, viu? Abraço a todos, obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Obrigado sempre. Obrigado a você. Temos um novo encontro marcado amanhã, às 7h30, com o repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.
noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanhou em todas as plataformas digitais. O Opinião Livre volta na próxima quinta-feira, às 9 horas. Mas você pode rever na nossa plataforma, no nosso portal ou nas nossas redes sociais. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade.